Na nossa última aula, eu até cheguei a comentar com as pessoas que estavam presentes que, assim, a prática, que tem que ter prática, né? Se eu só vir, né, aqui explicar para vocês os passos, né, que devem ser feitos na nossa redação e não houver prática, não vai adiantar, né? Porque a prática leva à minha perfeição e na prova é uma corrida contra o tempo. Então, eu preciso ter prática, certo? Para assim conseguir, né, um bom êxito na minha prova. Eu até, em cada uma das minhas aulas, na de conclusão, né, na da proposta de intervenção, eu pedi para que vocês fizessem uma proposta de intervenção na aula passada, que foi sobre introdução. Eu pedi para que vocês fizessem uma introdução, e hoje aqui no desenvolvimento, né, eu peço para que vocês façam, né, o desenvolvimento, né, juntem o que a gente vai aprender hoje com a introdução que eu sugeri que vocês fizessem e com a conclusão, né, que foi o tema da nossa primeira aula, certo? Então, como eu já disse, hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento. No desenvolvimento, a gente precisa ter o quê? Argumentos. Como que eu consigo, né, obter os meus argumentos? Eu só consigo argumentar se eu conhecer, certo? E como que eu conheço, como que eu domino determinado assunto? Lendo, né? Lendo a respeito daquele assunto, tendo, né, conhecimento de mundo, e como que eu obtenho, né, conhecimento de mundo, mais uma vez, volto a repetir, lendo, certo? Eu até sugeri aí que vocês procurassem, né, ler a revista Carta Capital, sugeri também que vocês lessem, né, a revista Planeta, a carta Capital, eu sei que ela não é paga, certo? Tem muita coisa nela que dá de ler, né, sem ser pago, certo? Então, vamos lá. Argumento é a tentativa de justificar ou explicar uma sequência que tenha apresentado algum fenômeno. Que fenômeno é esse? Algum problema, certo? Algo que vem aí estando em alta na minha sociedade. E essa sequência dos meus argumentos, ela é composta por citações, dados histórico ou dados. Geralmente, esses dados, vocês vão encontrá-los lá na minha coletânea, certo? Na nossa última aula, teve até alguém aí que perguntou, né, se podia usar, né, a minha coletânea, aqueles textos de apoio. Sim, pode, certo? Não só pode, como deve. Eu não posso fazer cópias, mas se eu souber utilizá-lo ele a meu favor, ótimo. É até uma forma de você mostrar para quem vai ler, né, para quem vai corrigir o seu texto, que você tem, né, domínio da escrita. Você sabe, né, e escrever de fato uma redação. E aí eu trouxe hoje alguns exemplos de quando, né, o argumento dentro aí do meu desenvolvimento, ele não é compreensível, ou seja, o seu corretor não vai entender o que você quis, né,
mostrar para ele durante a sua argumentação. Então, vamos lá. Quando que o seu argumento não é compreensível? Quando o aluno repete no argumento o conteúdo da própria exposição. Vamos lá. Assim sendo, observa-se que a ausência de punição para crimes de violência contra a mulher punitivas provoca o avanço desses crimes. Teve um erro aí de digitalização, mas eu vou ler ele aqui para vocês. Gera um avanço desse tipo de delito na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a falta de medidas punitivas provoca o avanço desses crimes. Ali em cima, quando tem ali a ausência de punição em negrito e falta de medidas, é a mesma coisa, certo? Se eu tenho a ausência de algo, eu tenho falta, certo? Então, eu estou repetindo duas vezes aquilo que eu já havia dito, certo? Aquilo que eu já havia mencionado. Então, o meu argumento ele não foi compreendido para quem está lendo, certo? A minha redação, porque a ausência de punição e falta de medidas é a mesma coisa, certo? Quando o aluno não consegue relacionar o argumento que está escrevendo com o fenômeno apresentado na exposição, ou seja, o tema mais o meu assunto. Vamos lá. Assim sendo, observa-se que a ausência de punição para crimes de violência contra a mulher gera um avanço desse tipo de delito na sociedade brasileira. Essa situação advém de uma cultura colonial que estabeleceu no Brasil uma cultura de desvalorização do ser que promove a objetificação do indivíduo e sua marginalização. Eu não sei se vocês perceberam aí a forma com que ele se direcionou às mulheres. Desvalorização do ser que promove a objetificação do indivíduo. Quando ele fala de desvalorização do ser, né, ele usou essa palavra ser aí de uma forma meio discriminatória, certo? Ele não soube relacionar isso aí com a minha problemática, com o meu assunto, ou seja, a gente vê aí, né, que a mulher, né, ela é marginalizada até quando alguém está, né, querendo defendê-la. Mas o que que eu estou tentando mostrar, né, que esse meu aluno aí, ele não soube relacionar o tema, o meu assunto e o argumento dele, para ele convencer, né, o leitor, certo? Alguma dúvida? Vamos lá. Quando o aluno, quando o aluno apresenta uma consequência e não a origem do problema. Assim sendo, observa-se que a ausência de punição para crimes de violência contra a mulher gera um avanço desse tipo de delito na sociedade brasileira, certo? Isso acontece principalmente porque as mulheres que sofrem agressão acabam se tornando excluídas do mercado de trabalho e, ao invés de receber a ajuda da sociedade, acabam por sofrer preconceito. Vamos lá? Quando ele fala aí, acabam se tornando excluídas do mercado de trabalho. Elas são excluídas por sofrerem, certo? Por sofrerem
violência, e elas não sofrem violência pelo mercado de trabalho, ou seja, ele apresentou uma consequência, mas ele não deu, né, a origem, né, ali de fato, o que que é o início do meu problema, o que que causou aquilo, certo? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Quando o aluno não percebe que sua sequência argumentativa é apenas uma exposição. Assim sendo, observa-se que a ausência de punição para crimes de violência contra a mulher gera um avanço desse tipo de delito na sociedade brasileira. Tal processo advém inevitavelmente por conta de que até 37% das mulheres brasileiras que sofrem esse tipo de agressão, segundo dados do IBGE, nunca formalizaram denúncias contra seus agressores. Quando ele fala de ausência de punição, quando a gente fala de ausência, é porque falta algo, certo? Então, vamos lá. Por que que falta essa punição? Porque a justiça, ela é morosa, ela é lenta, porque a famigerada lei Maria da Penha, ela não é colocada em prática como ela deveria ser, certo? Justiça lenta, por quê? Quem foi denunciado, certo? Será que quem foi denunciado está ali, de fato, cumprindo, né, a sua pena, está pagando por aquele delito? Beleza, certo. A ausência de punição é isso. Aí ali ele fala assim, tal processo advém inevitavelmente por conta de que até 37% das mulheres brasileiras que sofrem esse tipo de agressão, segundo dados do IBGE, nunca formalizaram denúncias contra seus agressores. O que que esse meu argumento aí final, né? Esse dado, aliás, que 37% das mulheres que sofrem esse tipo de agressão tem a ver com a minha ausência de punição, porque quando eu falo de ausência de punição, eu tenho que dizer o motivo, né? O fato que ocorre para não ter, né, essa punição, ou seja, ele quis argumentar algo, só que ele não deu uma sequência lógica, né, para o meu argumento aí ele não teve início, meio e fim. Tem uma incoerência aí entre ausência de punição, que foi algo que ele, né, quis mostrar, com esse meu dado, certo? Como que isso daí poderia ser reformulado, né? Assim sendo, né, aí ele pode dizer assim, segundo dados do IBGE, 37% das mulheres brasileiras nunca formalizaram denúncia contra seus agressores. Aí, beleza, ele vai ter que explicar por que que isso ocorre. Aí põe, isso ocorre porque infelizmente a justiça é morosa, certo? Porque infelizmente existem leis que amparam as mulheres, mas não são colocadas em práticas, certo? Então tinha que ser algo, né, que iria
relacionar aí o início do meu parágrafo, o início do meu argumento com o final dele, certo? Como eu disse, sempre, né, tem que ter início, meio e fim, certo? Aí, ó, quando o aluno usa de exemplos e fatos, porém entender que eles são causas do fenômeno, né? Assim sendo, observa-se que a ausência de punição para crimes de violência contra a mulher gera um avanço desse tipo de delito na sociedade brasileira. Isso acontece porque a maioria das mulheres nessa situação está em uma relação abusiva, como a própria Maria da Penha, que viveu uma grave sequência de violações de direito durante anos, até ter ficado paraplégica. Beleza. Ele quis aí, né, usar a Lei Maria da Penha como título, né, de exemplo, certo? Só que o que aconteceu? Exemplo dentro do meu texto é o quê? Exemplos são imagens, né? É algo que eu vou dizer, né? E aí eu vou conseguir fazer com que o meu leitor ele vá entender, né? Ele vá imaginar aquilo na mente dele. Ou seja, exemplos são imagens sobre o meu tema. Eles não são explicações. Maria da Penha é uma imagem, certo? Ela é um exemplo, ela não é explicação, beleza? E aí, quando, né, ele fosse argumentar, isso acontece porque a maioria das mulheres, né, nessa situação está em uma relação abusiva, ele tinha que dizer o que leva, né, o que gera essa minha relação abusiva e não usar aí a minha Maria da Penha, né, como, né, exemplo. Porque, como eu disse, tem que ter uma sequência lógica de argumentos, tem que ter início, meio e fim, certo? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento aí para ser feito? Ninguém? Vamos lá. Como que eu monto as estruturas do meu desenvolvimento, né? O meu desenvolvimento, ele tem que ter tese, né? Que é o meu assunto, certo? Ele tem, aliás, tese, né? É o meu posicionamento a respeito, né? Do que eu estou defendendo dentro do meu texto. Assunto um é aquele meu assunto que eu citei ele lá na minha introdução. Lembra que eu disse que tem que ter dois assuntos na minha introdução? Citação é o que? É quando eu quero expor, né? Algo, né? Algum assim conhecimento de mundo, algum dado filosófico, certo? E comentário é o quê? É o meu ponto de vista. Quando eu falo em citação, eu posso usar conhecimento de mundo, né? Também. Isso é importantíssimo. E mais uma vez eu volto a dizer como que eu adquiro conhecimento de mundo, lendo, né? Isso aí não assim
tem como ensinar. Conhecimento de mundo a gente adquire buscando informações, certo? Aí, na aula passada, eu trouxe exemplos de ou exemplos de introdução, né, para vocês. Porque muitas vezes a gente tem medo, né? Nossa, como que eu vou iniciar, né, o tema? Como que eu vou começar falando sobre aquela minha temática? Da mesma forma, muita gente tem medo, né? Como que eu vou iniciar o meu desenvolvimento? Como que eu vou começar a minha argumentação, né? Daí eu trouxe hoje dois exemplos de como que eu posso iniciar, certo? Como que eu posso fazer, né, para eu quebrar esse medo aí, né, esse gelo de iniciar minha argumentação, né? Eu posso usar esses meus dois exemplos aí. Dessa forma, né, torna-se claro como o assunto 1. Assunto 1 é aquele meu assunto que eu pus lá na minha introdução. Vocês lembram que eu disse que na minha introdução ela tem que ter o assunto 1 e o assunto 2? Pois é, eu sempre tenho que retomá-los nos meus parágrafos de desenvolvimento, certo? Aí tá. Dessa forma, torna-se claro como o assunto 1 gera o tema. Qual é esse tema? O tema da minha redação, certo? Ou aí eu posso também fazer, né, no lugar de ir por tema, eu posso fazer também como que eu posso dizer, resgate da minha tese, certo? Aí, ponto. Isso ocorre por quê? Aí eu vou explicar por que que isso ocorre. Aí vai ser a hora de eu usar a minha argumentação. E o que que é essa minha argumentação? É o meu, como que eu posso dizer, conhecimento de mundo, são, assim, dados que eu posso extrair, né, dos meus textos motivadores, certo? Próximo aí, ó. Além disso, percebe-se que o assunto 2, o que é esse meu assunto 2? É aquele meu assunto que eu pus lá na minha introdução. Mais uma vez falo, na minha introdução eu tenho que pôr assunto 1, assunto 2, que é o que vai ser tratado no meu desenvolvimento, certo? Gera o tema, beleza, essa situação acontece, pois, aí vai ser a hora de eu argumentar, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer aí algum posicionamento? Vamos lá, então. Outros exemplos que eu trouxe, aí, ó, de tal modo, o assunto 1, certo? Que é mais uma vez, é aquele meu assunto que eu pus lá na minha introdução. Eu estou fazendo resgate desse meu assunto, certo? Para eu poder iniciar a minha argumentação sobre ele, certo? De tal modo, o assunto 1 gera o tema, beleza. Esse cenário surge aí eu vou começar a minha argumentação, certo? Aí vai ser a hora que eu vou usar o meu, né, conhecimento de mundo. Aí eu vou usar, né, como que eu posso dizer, algum fato, alguma coisa a favor, né, da minha argumentação. Eu posso aí citar, né,
consequências, né, daquele assunto que eu estou tratando. Por exemplo, de tal modo as políticas públicas insuficientes gera ou então potencializa a violência contra a mulher. Esse cenário surge, aí eu vou dizer por que que isso, né, surge, por que que isso aconteceu, beleza? Aí tem como consequência disso a morosidade da justiça, apesar de vivermos em um mundo que dizem que as oportunidades são, né, para todos, mais ou menos isso, certo? Aí, o que é esse meu a título de exemplo? Esse meu a título de exemplo é uma forma, né, que eu posso citar exemplos dentro do meu, né, texto. Por exemplo, a título de exemplo, pode citar a Lei Maria da Penha, que ampara as mulheres. No entanto, ela não é colocada em prática como deveria. Aí eu vou ter que explicar por que que a minha lei, certo? Ela não é colocada em prática como deveria. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Próxima aí, ó. Ademais, é inegável como o assunto 2 gera o tema, né? Tal quadro advém da. Aí vai ser a hora que eu vou argumentar, né? Que eu vou usar aquele meu conhecimento de mundo. Espera aí que tem alguém perguntando aqui. Deixa eu abrir aqui os comentários. Posso fazer minha redação sem nenhuma citação, com apenas argumentações do meu, né, conhecimento? Como assim? Quando eu falo de citação, eu estou referindo a, por exemplo, dados filosóficos, algo sobre, né, ali, história e tal. Pode sim. Só que quando você usa citações dentro do seu, né, texto, você está, né, mostrando para o seu, né, corretor que você tem domínio, né, das várias áreas do, né, conhecimento. Você domina tanto a sua escrita, como você domina filosofia, você domina história, e você é um leitor, né, assíduo, né? Mas se você, né, julga que tem, né, conhecimento, né, necessário para, assim, construir o texto sem citações, pode sim, não é, assim, problema nenhum, desde que você tenha domínio sobre, né, o assunto. Pode sim, isso não é problema, tá? Beleza, vamos voltar aqui. Ademais, é inegável como o assunto 2, Mike, né? Mike, você conseguiu aí entender? Ou você tem mais alguma dúvida? Beleza, então. Aí, ó, ademais, é inegável como o assunto 2 gera o tema. Mais uma vez eu torno a dizer, o que é esse meu assunto 2? É aquele assunto que eu pus lá na minha
né, introdução, certo? Estou fazendo resgate desse meu tema, ou desse meu assunto, certo? Ademais, é inegável como o assunto 2 gera o tema. Tal quadro, né? Ou então, tal situação advém da. Aí eu vou, né, argumentar. Beleza. Aí, quando eu falo resulta dessa situação, eu estou explicando, né, o meu argumento, aquilo que eu expus ali no início do meu parágrafo, certo? Beleza, uma ilustração clara desta problemática aí eu vou o quê? Exemplificar, né, o meu argumento, certo? Eu vou citar uma imagem, né, ou seja, exemplo para aquilo, né, ficar claro para o meu corretor, certo? Beleza. Aí eu trouxe alguns exemplos, mais uma vez, né, para que fiquem claro, né, no entendimento de todos vocês. Vamos lá. Dessa forma, torna-se claro como a manipulação midiática, né, gera a violência contra a mulher. Eu citei o meu assunto 1, depois eu citei a minha, o meu, aliás, eu citei, né, o meu assunto 1 aí, né, que é manipulação midiática e violência contra a mulher, é o quê? É o meu tema, certo? É a minha tese, beleza? Próximo. Além disso, percebe-se que a educação tradicional solidifica a persistência da hierarquização violenta de gêneros no Brasil. O que é educação tradicional? É o meu assunto, certo? Persistência da hierarquização violenta de gêneros é o que? Assunto, tese, certo? De tal modo, a burocratização estatal alicerça as barreiras para o avanço do empreendedorismo no Brasil. O que é burocratização estatal? Assunto, certo? Barreiras para o avanço do empreendedorismo, tema, tese, certo? Só um momento, rapidão. Próxima aí, de tal ademais, é inegável como o imediatismo aprofunda a falta de protagonismo do empreendedorismo no Brasil, né? Imediatismo é o quê? Assunto, certo? Falta de protagonismo do empreendedorismo, tema, tese, beleza? Quando eu quando eu falo, né, fenômeno, eu estou dizendo de um, né, problema que ele vai ser tratado dentro do meu texto, né? Para o meu vocabulário ele não ficar tão repetitivo, eu trouxe alguns sinônimos aí para enriquecer o vocabulário, né, de vocês aí, ó. Produz, potencializa, cria, estabelece, motiva, provoca, frutifica, constrói, promove, alicerça, solidifica e naturaliza. Por exemplo, dessa forma, torna-se claro como a manipulação midiática solidifica, ou então promove, ou então frutifica, certo? A violência contra a mulher. Esse meu gera aí, ele pode ser substituído por qualquer um desses sinônimos, certo?
uso isso daí para não ficar repetitivo dentro do meu texto, certo? Quando eu uso sinônimos dentro do meu texto, eu estou demonstrando duas coisas para o meu, né, corretor. Primeiro, demonstro domínio, né, da minha linguagem, da minha escrita e riqueza de vocabulário, certo? Alguém tem alguma dúvida? Aí eu trouxe aí um exemplo, né, de desenvolvimento para que vocês, né, tenham uma noção, um desenvolvimento pronto, né, e com uma sequência lógica de raciocínio, né, início, meio e fim. Aí, ó, dessa forma, torna-se claro como a mídia, ó, o potencializa. Aí, ó, lembra? Potencializa a violação do idoso em sociedade. Esse quadro advém da conduta mercadológica dos veículos midiáticos que invisibilizam os idosos em suas programações, visto que as empresas de comunicação se norteiam por uma visão puramente econômica ao direcionar seus conteúdos para jovens e adultos com o intuito da obtenção de lucro. Isso pode ser comprovado por Bauman. Bauman, ele fala muito, né, sobre a fluidez, né, sobre a liquidez das relações pessoais. Depois vocês pesquisam, né, sobre Bauman para que vocês possam utilizá-lo, né, nos seus textos, certo? Isso pode ser comprovado por Bauman, para quem, na era de informação, a invisibilidade é equivalente à morte, já que o apagamento midiático vivido pelos idosos solidifica. Olha aí, ó. Beleza? Ou então eu poderia usar aí, ó, o potencializa. Ia ter o mesmo significado. Solidifica a morte social dessa minoria e aprofunda sua exclusão do projeto nacional. Beleza? Outro exemplo aí de desenvolvimento. Ademais, é inegável como a omissão governamental solidifica a escassez de medidas para combater o tabagismo no Brasil. Aí eu esqueci de pôr Brasil em letra maiúscula, desculpa. Isso acontece porque a carência no combate às novas formas de acesso ao tabaco se alicerça a partir das condutas dos representantes políticos, que são movidos por uma cultura imediatista, focada no resultado rápido e individual, de modo que o Estado se torna uma ferramenta de manutenção de interesses privados e não mais sirva ao povo, mesmo que em casos de saúde pública, como o tabagismo. Beleza. Como resultado dessa situação, tem-se a ingerência do governo ao não se posicionar frente ao surgimento em massa de novas formas de tabagismo que estão cada vez mais sendo naturalizadas e consumidas na sociedade. Ilustra-se esse panorama com a popularização dos chamados narguilés e vapers, que são vistos em ciclos etários e econômicos diversos, representando a sua disseminação e falha na fiscalização estatal. Esse meu tema é muito interessante, por quê? Porque quando eu falo de vapor, né, lembra o quê? Jovem.
E é algo que tá muito em alta em jovem. Não sei, né, qual será o tema, né, da minha redação lá da prova do SEDUC, né? Mas, dependendo, né, eu posso citar isso aí como exemplo, certo? Isso aí é o que eu chamo de conhecimento de mundo. Como que eu sei, né, que isso aí está em alta entre os jovens? Porque tem muita manchete sobre isso aí, tem muita crítica, né? Então, isso aí é um conhecimento de mundo que a gente adquire. Beleza, hoje a gente viu sobre o desenvolvimento, certo? Então, a gente já viu as três partes do texto: introdução, desenvolvimento e a minha conclusão. Na aula passada, eu dei, né, três textos motivadores sobre racismo para vocês. E na primeira aula, né, trouxe também dois textos motivadores sobre racismo. Ou seja, vocês têm o quê? 5 textos, né? E eu sempre pedia, né, para, por exemplo, na primeira aula, fazer, né, a proposta de intervenção. Na segunda aula, a introdução. E hoje eu peço para que vocês façam, né, o desenvolvimento sobre a minha proposta, né, que eu dei, né, que é racismo, né? Agora vocês têm capacidade, né, e principalmente conhecimento para desenvolver uma, né, redação completa. E eu peço, né, encarecidamente que façam, né? Porque sem ali treino, sem prática, eu não tenho um bom êxito, né? Porque a prática leva à perfeição. Como que vai funcionar aí as, né, correções sobre as minhas redações, né? Da seguinte forma: quem, né, quiser fazer, né, mas eu sugiro que façam, né, e aí vocês podem me mandar foto, ou pelo, né, WhatsApp, ou por e-mail, né, para que eu possa corrigir. E como que vai funcionar essa minha, né, correção? Ela tem, né, custo, R$ 5, e aí vocês vão pagar para mim, né? Mas isso aí a gente vai conversando para ajustar os detalhes, né? Alguém tem alguma dúvida, algo aí para sugerir, falar, alguma crítica? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, né? Boa noite a todos, né? E bons estudos. Pratiquem, viu? Como eu disse, a prática leva à perfeição. Sem ela, a gente não consegue sair do lugar. Beleza? Até a próxima quarta e tamo junto, gente. Bons estudos aí mais uma vez.